boa noite, excelente segunda-feira para todos. A segunda foi de sol, uma segunda-feira excepcional hoje. E a gente está aqui para falar um pouco de esportes, tudo que aconteceu no final de semana. A vinheta hoje fechou certinho, o Grêmio levando o gol de camisa verde, olha. Dançou Ederson Moreira, o técnico do Grêmio, um time que estava totalmente perdido em campo, dançou. Então vamos comentar sobre a troca de técnico no Grêmio, aqueles que muito falaram que poderiam vir para a Chapecoense, e hoje a Chapecoense, com o interino mais fixo que tem, Celso Rodrigues, está muito bem no campeonato, perto do que aconteceu com Roger, do Juventude, que recusou-se vir à Chapecoense, perto do que aconteceu com Marquinhos, técnico do Bahia, que por um projeto de 3 anos preferiu o Bahia, hoje está na rua. Então, pessoal, agora a gente vai comentar de Chapecoense, com meus convidados hoje aqui. O Rony me deixou na mão. A desculpa dele é gripe, mas eu acho que a festa ontem de São Cristóvão foi tão grande, que ele esqueceu de passar no galpão e comer uma costela, tomou um vinhote e hoje se acabou na gripe. Marrone, melhora, a gente está sentindo a tua falta aqui, tu sabe que tu é um cara de peso. E hoje comigo aqui, meu amigo Júnior, que sempre está com a gente aqui, que faz a TV Chape, e o Edu Blanco, nosso diretor aqui, coordenador do programa também, conhece bastante de esportes, nossos convidados. Boa noite, Júnior. Boa noite, Paulinho. Ao Edu, nós já estávamos aí na TV Chape, e muito boa noite aos nossos amigos aqui do Tribuna do Esporte, né? Edu, boa noite, um prazer tê-lo com a gente, hoje na frente das câmeras, não atrás das câmeras, com essa longa cabeleira loura. Você sabe como isso tá bronzeando aqui na minha cabeça aqui, eu que agradeço pelo convite, Paulinho, você já tinha me dito isso. Rony, todo mundo, aos telespectadores aqui do Tribuna do Esporte, no teu comando que você tá tocando e muito bem. E vai ter novidade logo. Brevemente. Deixa o povo de casa esperar, que a gente tem coisa boa, estamos nos organizando e com certeza sempre valorizando os esportes amadores de Chapecó, a Chapecoense, a dupla Grenal, o pessoal que está aqui que a gente gosta. Sim. Não adianta vir com essa balela de dizer que só vamos falar de Chapecoense, que não vamos. Nós vamos falar de Grêmio e de Inter, porque tem muita gente que gosta, são times centenários e nós também gostamos. E você pode participar. 99, 90, 18, 80, senta o pau pra cá. Esse barulhinho, o que é esse barulhinho? Tem isso aqui é uma coisa chamada WhatsApp. Aqui então nós estamos no WhatsApp. É o 99, agora, 90, 18, 80. Ó, Rosane Siqueira, ligadinha no programa de Xaxim. Aquele abraço, Rosane. Obrigado. Ó, que legal. Falando do Rony, eu acho que o problema do Rony é falta de picanha, né? Ele come pouca picanha, o Rony, né? Mas meu filho, quer comer uma picanha boa? Quase não sai churrasco de picanha. Passa no Galpão, o nosso novo parceiro aqui, ó, Galpão Grill. Depois do jogão, passou no galpão do meu amigo Ivo, do Ivan lá, família Trisotto aí, junto com a gente agora. Tribuna do Esportes e muitos programas aqui da TV Portal TV Box, da TV Box, exatamente, patrocinados por Galpão Grill, aonde você se alimenta da melhor maneira, no Galpão Grill, no shopping, churrascaria Galpão Grill, cantina Galpão, que ó, massas que é uma delícia, aquele vinhote que a gente gosta. Cara, se tem uma coisa que eu gosto é de comer bem e beber bem, então assim, não me peça pra caminhar e perder peso, eu demoro tanto e gasto tanto pra ganhar. Eu vejo pelas tuas fotos, assim, final de semana é só coisa boa. A gente gosta, né? Mas é isso aí mesmo. Vamos explorar o Júnior, vamos começar falando de Chapecoense. Chapecoense saiu de Chapecó para 3 jogos. São Paulo, um jogo dificílimo, Ceará e Santos. Trouxe 3 pontinhos na Goiaca. Quem, antes da Chapecoense viajar, dissesse o que seria bom, 2 empates, sensacional. Vamos tirar a Copa do Brasil porque era um jogo atípico, já tínhamos perdido aqui 2-1. Mas os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, se a Chapecoense estivesse saindo hoje contra São Paulo e Santos, você pensaria assim: se perder de 1 tá bom, se empatar muito bom. A Chapecoense ganhou do São Paulo em pleno Morumbi, trouxe 3 pontos. Perdeu para o Santos, infelizmente, porque eu acho assim, até comentando com alguns jogadores, a Chapecoense começou muito bem, só que quando tomou o gol, o time achou que poderia empatar e foi para cima, e foi quando, vocês comentaram muito bem antes até na TV Chape, o lado esquerdo da Chapecoense foi aquela valeta, aquela linha, aquela avenida de 2 mãos que foi onde passaram os gols. A Chapecoense tinha a defesa muito bem postada, e infelizmente o Rodrigo Biro, né? Na sua posição, saíram os 2 gols. Até por essa questão, né? De precisar sair, buscar o resultado, já que estava perdendo. O Rodrigo Biro, que ataca mais que o Fabiano, foi buscar essa liberdade, né? E acabou pecando. Mas antes da Chapecoense sair para esses 10 dias fora de casa aí, encarar esses 3 jogos, a gente
comentava, né, durante os treinamentos da Chapecoense ali, com o pessoal da imprensa, e se projetava que a Chapecoense voltando do jogo contra o São Paulo e o Santos, com pelo menos um ponto, já era um bom resultado. Buscar um ponto só, né? Dentro de 6 contra São Paulo e Santos, se buscar um ponto fora de casa, já seria considerado um bom resultado. Então, os 3 pontos são uma glória muito grande para a Chapecoense. Mais do que isso, é o desempenho da Chapecoense. Não, e o bom é que também os nossos concorrentes diretos perderam na rodada. Então, olha só. Edemar Demarco ligadinho aqui, ó, show de bola. Legal, hein? Gente boa. Jean Liberato, Rafael Lazar diz aqui o seguinte, ó. A Chapecoense foi muito bem. Independente de qualquer coisa, vamos ganhar do Flamengo no próximo domingo. Pô, show de bola, é isso aí mesmo. Exatamente isso. Cristiano Schuster, aquele abraço, Cristiano. Acompanhando o programa também, tem mais 2 aqui, vamos lá. Vamos embora. Daniel Eberley e o Edu Von, aquele abraço. Então a galera ligadinha no programa. Você conhece todo mundo, uma boa parte você já conhece, né? Conhecidos, amigos, parceria aí, a galera tá sempre ligadinha, ó. Esse negócio de Facebook, tal de rede social, funciona com a maravilha. Você certeza. Bota e a galera né? Com certeza. Então assim, ó, a Chapecoense, pra quem foi, constando para não ficar na área de rebaixamento, foi muito bem, 3 pontos serviu muito melhor que se fosse 2 empates, uma vitória hoje e uma derrota. Para o Santos, perder lá na Vila Belmiro não é nada demais, é normalíssimo até. Normalíssimo, sem dúvida, tá? É verdade. Normal, na casa do Santos, perder. A surpresa foi a vitória em cima do São Paulo. Tá? Uma vitória maiúscula, que depois até os comentários na segunda-feira a nível nacional foi demais. E como que você vê assim a gente falar agora do próximo jogo de Flamengo, a preparação da Chapecoense, a gente falava, quem sabe retorna o Neuto, até porque o Neuto, como dizia o Cadu, um cara mais de contenção. O Neuto se mantém mais. O Flamengo vem sem alguns jogadores principais, né? O Léo Moura. Num período de transição, o próprio Felipe, o goleiro, né? O próprio Felipe, porque o Luxemburgo afastou já de chegada. O cara que vai ganhar muita força agora com o Luxemburgo é o Elano, né? O Elano é bruxo é bruxo dele desde o Grêmio. Sair, né? Ele tava pra sair. Na época do Grêmio era bruxinho dele. Agora com a chegada, porque o Elano ele começou, pra quem não lembra, começou no Santos com o Vanderlei Luxemburgo. Aí o Vanderlei Luxemburgo levou ele pro Grêmio também. Foi o Vanderlei quem trouxe, vamos dizer assim, nós que estamos aqui no Sul, né, para o Grêmio. E agora ele vai ganhar muita força, e é um bom jogador. Mas o Flamengo, apesar da crise e do período de transição, agora que ele vem do comando técnico... Tem camisa. Não tem dúvida. E vive um momento muito grande de cobrança. Então a cobrança, ela faz o jogador dar aquele gás a mais que... Claro. Né, que às vezes E esse realmente é um jogo de 6 pontos, tanto para Flamengo como para Chapecoense. Totalmente. A Chapecoense está em 15º, o Flamengo está lá na rabeira. Se perder, o Flamengo passa. O Flamengo passa o Chapecoense. Que é um ponto? Um ponto. O Flamengo está com 10 pontos e a Chapecoense com 11. E o Chapecoense com 11. Então, assim, estão muito próximos. E hoje a gente vê tanto assim... lá em cima quanto embaixo. Né? Depois nós vamos analisar a tabela, mas hoje as surpresas que estão no grupo dos 10 de cima, Sport, Goiás e Atlético Paranaense. Que Sport fazendo uma campanha espetacular. Então, assim, tem alguns times que estão surpreendendo que deveriam estar brigando lá embaixo. E tem times que deveriam estar brigando na parte de cima da tabela, como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que estão na parte de trás. Então tá havendo uma mudança aí. Botafogo também tá. Atlético Mineiro que hoje oficializou a saída do Ronaldinho Gaúcho, né? Pois é, o Ronaldinho tá de partida. Será que vai para os turcos mesmo? Ou pros árabes, ou até pros Estados Unidos, né? Que ele tava tocando, ele tava cantando, ele tava com uma banda aí tocando, uma boa festa. Cara, ele tá muito tranquilo. Outra fase, ele até pediu dispensa do jogo de final de semana para disputar aquele amistoso de despedida do Deco, né? Que era Porto e Barcelona, e acabou perdendo o avião para ir para Portugal, né? E não disputou o amistoso nem o jogo, e aí agora já veio essa já oficializado. Tanto é que foi no final da Recopa, na saída de campo, alguns repórteres dizem, continue, ele falou talvez, ainda não sei, vamos conversar com vocês, já estava se despedindo do torcedor. Então a fase dele acabou no Atlético, foi assim, muito participativa, eu acho que foi, para mim, um jogador que poderia ter sido um diferencial para o Filipão se fosse na seleção. Sem dúvida. Experiência no banco. O Ronaldinho foi o líder do Atlético na melhor fase da história do Atlético Mineiro. É campeão da Libertadores. Aquilo que faltou para a seleção, que era reter a bola, segurar a experiência, sei lá, um Kaká, um Ronaldinho, sei lá, qualquer coisa.
Você vê que o Kaká voltou. Cara, olhar pro pro São Paulo, banco não tinha ninguém. não tinha ninguém, é complicado. Agora né? veja, nós falando do futebol Já foi mineiro, a seleção. as surpresas assim do ano passado para cá, o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores, o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro agora ganha a Recopa, tá na segunda faixa da tabela, com um jogo a menos, que é o jogo da Chapecoense, em 11º ou 12º lugar, depois a gente vai ver a tabela. 15 pontos o Atlético Mineiro. 15 pontos, o Cruzeiro com 28 pontos, então Você o quer Cruzeiro colocar vem a assim, tabela? ó. A gente coloca a tabela. Até vamos discutir na tabela, Cris, pode colocar aí Você até tem pra gente tabela bater um aí? papo em cima da tabela. Vamos lá, já tá O colocando. Cruzeiro vem mostrando um futebol espetacular. 28 pontos, tirou 5 pontos pro Corinthians. Aí você pega ali, ó, quarto colocado, Internacional 22, 6 pontos pro quarto colocado. Então assim, o Cruzeiro vem sobrando, é o time que vem sobrando. É o e que vem grande mostrando o futebol de campeão também. Né? franco favorito. E ontem o Argel pagou tudo, né? Estreou no Figueirense, levando um laço fenomenal. Pegou uma bomba, né? Então, na realidade, os 3 clubes de Santa Catarina da Série A apanharam no final de semana. A Chapecoense levou 3. 11-1 deu, né? Se Foi fosse- assanhadinha demais no segundo tempo. Podia ter preservado aquele 1-0, tudo bem, por causa Saldo de saldo de gols faz a né? diferença pro rebaixamento. Mas foi assanhadinha demais, levou 3-0. O Criciúma levou 3-1 também, um laço. E o Figueirense, meus amigos, a casa tá caindo por lá. E tu sabe que Complicado. a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense encara o Cruzeiro no Mineirão. Que quem sabe, para não ser rebaixada, tá brigando. Na verdade, a 19ª agora a última partida do Brasileirão para a Chapecoense é em casa contra o Cruzeiro. Contra Né? o Cruzeiro. Por exemplo, talvez o Cruzeiro vai Já estar seja brigando campeão pelo antecipado, título, ou seja campeão antecipado e vem mas até vai com querer fazer reservas. a festa, né? Vai fazer a querer festa. Mas aqui, ó, vamos analisar na primeira faixa. Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Inter, Santos, São Paulo e Grêmio, show de bola. Agora, os mitidinhos ali, o Sport com 21 pontos, uma campanha espetacular do Sport. Verdade, Tá com o Durval voltando lá, jogando muito, fez o gol esse final de semana. Agora o Goiás eu já não levo mais como surpresa. O Goiás nos últimos anos, se Monta você bons pegar, times. ele com um orçamento baixo, ele faz o que a Chapecoense faz. Praticamente a mesma E o time sem dívidas. Pega Sem meio que dívida, exatamente. refugo dos times aqui, o Eduardo Bom, Sacha, o Walter, o ano passado. O Eduardo Sacha, que era do Inter. Do Inter. Aquele Rodrigo Goulart, que o Inter não queria, saiu de graça pro Goiás. Hoje Tá é o no- artilheiro do no- campeonato no no Cruzeiro. né? Entendeu? Então, assim, jogadores que conseguem fazer com que ande. E os técnicos também, O né? Goiás faz jogar. O Goiás Aí o Atlético Paranaense, que pra mim é uma surpresa pelo que eu vinha vendo do Atlético Paranaense, tá na 9ª colocação. e tomou 3 do Fluminense em casa agora, final de Vira semana. pra nós, Cris, o outro lado da tabela agora, os desesperados. Aqui, ó, os times que nosso técnico da seleção do Dunga me falou um dia antes de começar o Campeonato Brasileiro. O campeonato da Chapecoense é contra 6 times. Figueirense, Bahia, Coritiba, Criciúma, o Sport que está lá em cima e o Goiás. Tá? E de repente Vitória, que poderia entrar porque ele esperava mais do Vitória, esses 8 times. E ele colocou bem assim, tem 4 times que não vão ir a lugar nenhum. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. E olha onde estão. Então, Sabe, então, o Atlético Mineiro ele vive a fase que o São Paulo viveu quando foi campeão mundial e tricampeão brasileiro, que o Inter viveu isso E também. agora começa o declínio. Você conquista tudo E e não tem depois tu não consegue Manter. e como aconteceu agora com o Corinthians também, os próprios jogadores falaram assim, você conquistou tudo, você não tem o que conquistar mais, tu perde a motivação. Ambição. Perde a motivação, a ambição. É o que está acontecendo com Já o Atlético não Mineiro. foi campeão do mundo, e não foi. Mas mas- imagina se fosse, então... Aqui o Curitiba que subiu para 10 pontos. Porque essa vitória foi importantíssima. Ontem, na vitória sobre o Grêmio, sim, vamos falar um pouquinho de Grêmio, que perdeu o técnico hoje. O Grêmio, infelizmente, ontem, acompanhando o jogo, eu vou te dizer assim, ó, você ficava desnorteado de ver o time do Grêmio desnorteado em campo, quem estava assistindo. E olha que o Barcos, que não marcava desde o jogo Marcou contra 2. a Chapecoense, aqui marcou 2. Fez 2 contra a Chapecoense, E marcou 2 E contra o Curitiba. marcou 2 contra Mas assim, o time do Grêmio entrou, Simon na lateral esquerda, que era zagueiro. A hora de substituir, ele substituiu. Colocou parada à direita para a esquerda e colocou um lateral. Então o time já estava todo torto. Aí você pega o meio de campo do Grêmio distante. E assim não é pelas peças. Se tu pegar as peças individuais do Grêmio hoje, o Grêmio tem um time sensacional. Uma das melhores contratações de futebol brasileiro foi trazer o Juliano de volta. Fernandinho estreou muito bem. Voltou, né? Voltou. O Barcos bem. Aquele menino Luan, cara, ele cola a bola no pé e coloca onde quem vem quer. perdendo espaço é o Dudu, né?
Talvez agora Eu acho que com a chegada do Luxemburgo, Fernandinho, com um novo técnico. um novo Você técnico me diz aí. uma coisa, vocês que estão mais próximos aqui do Grêmio, é a mão do treinador mesmo? É a mão do treinador. Foi isso E, mesmo? e novidade quente de hoje à noite. Ah, Provavelmente amanhã à tarde seja anunciado no Grêmio Celso Roth. Ele tem, eu tava até ouvindo uma. Não, é verdade. É que no Grêmio e Inter, quando demite um jogador, um treinador, Celso Roth É a está sempre solução. cotado. pra Antigamente era Cláudio Duarte. Tava parado, traz pra cá. Trazer o Cláudio Duarte. Mas hoje à noite, eram 18h40, na Rádio Gaúcha, uma entrevista com o Celso Roth, lá de Curitiba, dizendo que no Curitiba ele estava feliz e tudo mais, E mas não tem que multa se rescisória, né? não tem multa rescisória no Curitiba. Se surgisse uma oportunidade, então porque se ele aí- perde ontem para o Grêmio, que ele é estava no banco lá, ele seria demitido. O presidente do Grêmio conversou com o Tite. O Tite está de férias, estava em Nova York hoje, ele só pretende voltar para o Brasil em outubro, só quer treinar um novo time no início do ano que vem, um projeto para o ano todo, não quis voltar, é que nem o Luxemburgo, um projeto. Felipão Felipão também. acho Só ano que difícil. vem. Não, só ano que o vem. Felipão já falou Então também. eu acho que só ano reduz vem. para 2 nomes, Celso Roth e Ney Franco. Que o Ney também Daqui a pouco foi demitido do Flamengo. até, Nem eu tem não, cara eu não, de trabalhar no Sul, nem eu acho que o Celso Roth tem cara. eu né? acho- É o Até- estilo até- do futebol pegador. até eu apostaria no Marquinhos, que foi demitido do Bahia. Eu acho que o Grêmio pode apostar. Eu acho nesse que treinador. não, porque pelo que Fábio Koff falou, não quer mais saber de aposta. Que é alguém que chega, encorpe o time, Resolva. pegue o time Então, e resolva. Então E vai mais- ter mais- que ser Ney Franco ou Celso Roth mesmo. Ontem comentaram, mas mais um que pegou a mala, e eu acho muito difícil, o Roger, que desdenhou a Chapecoense por um projeto no Juventude, depois de 2 derrotas, pegou a malinha também Duas das Da derrotas. da mesma forma, o Dado Cavalcante na Ponte Preta, né? Dado Também. Cavalcante, Roger, Marquinhos, esses que falaram não para Chapecoense, estão indo tudo na chuleta, meu amigo. De todos esses, o único que está se dando bem é o Doriva, que assumiu o Atlético Paranaense. E o Gilson Kleina. E o Son Kleina também está sendo cogitado ao Gilson Grêmio. Kleina. E outro que é o Alejandro Sabella, o técnico da esse- Argentina também. E esse é o sonho do presidente do Grêmio. É. Foi jogador do Grêmio na década de 90, tem Aí um depende- vínculo com o Grêmio. O que depende, nesse caso, é a Argentina, a seleção argentina. Ele vai procurar, agora nessa semana vai ter reuniões com o pessoal da Argentina lá. Se ele tiver um projeto na seleção, ele continua. Senão ele pode, É que o pode problema, surgir no Grêmio. para o Grêmio contratar um técnico, é um técnico tiro curto. Por quê? Dezembro tem eleição. O técnico que vier para o Grêmio só pode fazer contrato de Até o 6 fim do meses, até o final do ano. Então não tem como você oferecer um tempo esticado. tempo esticado. Então o Grêmio de repente vai contratar um técnico, seja o Celso Roth para o brasileiro, e deixar para que Mas o é próximo complicado, né, mandatário... Paulo? Você imagina, se você está projetando o seu time para o ano que vem, para uma Libertadores, por Uma troca de comando uma é troca de complicado. comando, porque você tem as eleições no final do ano. Nossa, é complicado. É complicado para te contratar. Sim, Ah, Porque Agora- o técnico não vem a não ser que tenha um projeto para você desenvolver. claro. E o Grêmio tá tendo esse problema, porque desde 2007, quando saiu o Mano Menezes, que foi campeão da Série B com o Grêmio, o Grêmio tem sempre pelo menos 2 técnicos por ano. Então o técnico não passa de 6 meses 6 no meses. Grêmio. Eu vi essa estatística do Flamengo, que eu achei absurda. Eles né? queriam, na realidade, o Koff queria como primeira cartada o Tite. O Tite foi o técnico que deu o último título nacional para o Grêmio, Copa do Brasil de 2001. Não pode vir, Filipão não deve vir. Então, assim, eu creio que é Celso Roth ou Ney Franco. Fora desses dois, não deve cair E muito aí, longe. dentro dos dois, das características, Celso Roth Celso. disparado na frente. Ainda mais pelo né? jogo de ontem. Um time como o Coritiba, com jogadores medianos, só com o Medianos, Alex comandando o time. Mas que jogador Pra que mim, esse um- Alex, hein? Um baita de um jogador tá no banco, que é aquele atacante Geraldo, que eu admiro Jogava, muito futebol. sacar no Fortaleza, isso que jogou no Fortaleza. Muito bom jogador, tá no banco. Então, assim, um time bem mediano. E ontem, esse time deu um nó no Grêmio. Saiu ganhando, bola na E trave. foi a mão do Celso Roth, porque A mão o do Grêmio técnico. vinha bem no jogo quando virou. Celso Roth acertou o sistema defensivo do Grêmio e apostou nos contra-ataques. E mudou 2 vezes, né? Numa tacada só e já... Foi nos a mão do contra-ataques. Celso Eu Roth. fico absurdo de ver aquele jogador Alex, como ele é. Se botar ele com 80 anos, ele vai estar Meu, jogando. Ele é, o bem, estilo, eu achei. ele é o estilo do Ronaldinho, o cara que pega a bola, tem os atalhos e sabe onde colocar. Não, ele é incrível. Agora, Mas- o time do Grêmio, pelas peças que tem,
pelos jogadores que tem, tinha que estar com um rendimento muito melhor. Muito melhor, com certeza. E agora só que assim, as equipes, hoje os jogos estão muito feios. Eu no sábado vi o jogo Internacional e Bahia. O pior jogo do Campeonato Brasileiro até agora. Foi É triste. vexatório, Foi é triste. Se o Lomba não toma aquele gol, aquele frango, o Inter estava até hoje tentando chutar e fazer gol. Cara, tá muito difícil de ver o Campeonato Brasileiro. Para quem sai de uma Copa agora, você vê uma Holanda, uma Argentina, uma Alemanha jogando. Não tem explicação o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Achei que teriam aprendido um pouquinho. Então, assim, a Chapecoense não fica a dever a nada para tudo isso que está aí misturado. O problema é os altos e baixos. Por exemplo, o Inter faz 4 no Flamengo. E sofre para fazer Aí um no Bahia. sofre para fazer um e só faz porque o Marcelo Lomba aceitou. Né? Hoje, tirando o Cruzeiro, que está disparado, até o próprio Corinthians, que está em segundo, os outros está todo mundo O único time mediano. que mostra futebol de campeão é o Cruzeiro. Hoje É o Cruzeiro, tem uma o Cruzeiro sequência. hoje- Todo jogo ele faz bons WhatsApp jogos. aí, ó, falou que é pra WhatsApp 9990 1880, manda sua mensagem, a gente envolve aqui na conversa e acaba até esquecendo. Opa, aqui, ó, já estão aqui O Paulinho conhece participando. tanto aqui de futebol que eu vou te falar. Ele e o Júnior, que se deixar, essa dupla de dois. Solange, do bairro São Cristóvão, aquele abraço. Aqui o irmão do Rony lá, de Domênico, mandando um abraço também aqui, que o Mano não tá aí hoje, show de bola. Essa galera sempre ligada Um na aqui do outro tribuna aqui. E você sabe que eu tava olhando, enquanto ele tá olhando o WhatsApp, como que o Paulinho falou uma verdade. A Copa do Mundo devia ter deixado, ou deixou um legado para alguns treinadores, espero que tenha deixado, porque todo mundo tá com o discurso, não, quem tava fora do campeonato, todo mundo tá falando assim, não, eu tava acompanhando, tive muita conversa, o Dunga falou que teve muita conversa, Vanderlei Luxemburgo falou, não, eu tava acompanhando de fora, tava vendo como tava... No discurso tá tudo beleza, né? Ontem eu assisti a entrevista do Dunga. Eu ia puxar esse assunto também. Então, e eu acompanhei, claro, no Fantástico, com exclusividade. E a gente enxerga ou imagina espero que a postura do Dunga, tanto fora de campo como que ele aparentemente demonstra que está modificando. Ele está se lapidando, essas palavras dele. Já mudou. Ele falou bem assim, estarei me lapidando, principalmente para com a imprensa. Exatamente. Tá, porque ele tem essa dificuldade. Agora uma coisa não levem. Só que um abraço, ó. Maiara da Silva, Paulinha Saporetti, Amanda Rezende, todo mundo ligadinho no programa aqui, ó. Gostando, agora, é isso aí mesmo. O Dunga já mudou. A entrevista que ele deu pro Fantástico ontem já deu para sentir uma mudança de postura dele enorme. Você sabe que eu gosto um Dunga sempre sorridente. Eu gostei de duas coisas. Primeiro, Tafarel junto, tá? Uma coisa que me gera uma certa dúvida é Gilmar Rinaldi. Tá? Porque o Gilmar é um empresário de jogadores de futebol. Tá? Então eu acho assim um pouquinho complicado. Vamos lá. Em clube de futebol, Gilmar Veloz, um dos melhores empresários do Rio Grande do Sul, fez uma parceria e assumiu o Juventude. Tá? O Juventude está indo pro Beleléu. Então eu acho que não tem como o Gilmar dizer que em uma semana que ele foi convidado, ele se desligou completamente dos negócios que ele tinha empresariais. Para mim, o Leonardo seria o cara certo hoje para estar junto com o Dunga. Ele já é um cara já... E outra, tem um círculo de amizades na Europa, sabe como joga os jogadores, trabalhou nos times da Europa, é um cara assim bem mais afinado com o futebol. O Gilmar, ele tem o mesmo estilo do Dunga, o amigo Gilmar, aqui de Erechim, meio grotescão, o Dunga de São Luís Gonzaga, grotesco. O Dunga é uma pessoa espetacular, tem uma índole fora de sério, só que ele não admite interferência no trabalho dele. Palavras dele, quando estava no Internacional, ele só saiu do Inter porque ele não conseguia conversar com o diretor de futebol. Ele se reportava direto ao presidente porque havia uma briga política no Internacional para decidir quem inauguraria o novo Beira-Rio. Então, assim, o Dunga é um cara muito centrado. Acabou a festinha para a Rede Globo. Essa história dele contar historinha lá dentro, quando estão treinando, tudo acabou. Ele comentou ontem que ele falou que a questão, se você tem marketing ou negociação, ou faça antes ou faça depois da Copa. Aqui é a seleção. E ele tem toda a razão. Tem toda a razão, porque, vamos ser sinceros, a diferença do que você vê na Alemanha, e aí as pessoas, aí a pergunta que a repórter fez para ele sobre o negócio da questão da Alemanha, o legado que a Alemanha deixou, tudo aquilo, você repara que aquilo, por trás de tudo aquilo, existia uma disciplina. Terminava o treino, tinha um espaço da família. Nos momentos de folga. Eles apareciam na praia para dançar com os índios e tudo mais. Agora, treino era fechado. Fechado. Alguém assistiu um treino da Alemanha? Não sei.
E você vê a diferença. Entraram dentro do estabelecimento, do hotel, que nível, em que situação que se colocava 5, 4 jogadores em cada um, e cada um era um capitão daquela área. Você entendeu isso? O dono do hotel combinou com o... Cada um era responsável por um setor. por um setor. Então você percebe que aquilo ali é um trabalho já de equipe. Não é aquela coisa... Eu não vou falar que teve oba-oba, eu também não estou muito a par do que aconteceu. Mas pelo que se roda de informações, né? As informações rodam, teve muita coisa que a gente vai falar mais de Campeonato Brasileiro, vamos dar uma paradinha, vamos faturar um pouquinho, ó. Lembrando para você sempre, aí, né? Galpão Grill. Olha só o bagulho colou aqui, ó. Galpão Grill. Terminou o jogão, vai pro Galpão, chopinho gelado. Na cantina Galpão, aquele vinho gostoso, uma adega fabulosa com um rodízio de massas. Tá, e olha, lá no espeto, sempre servindo, meu amigo Machado, fabuloso. Lá no Galpão Grill, na churrascaria, o Ivan serve aquela picanha. Você quer uma costela com queijo? Show de bola. Já foi lá, gente? E lá no shopping, tá passeando no shopping, fazendo compra com a família, com os filhos? Vai lá, restaurante do Galpão Grill, você come aquela delícia, tem um salmão, um molho maracujá, que é uma maravilha. Galpão Grill, acabou o jogão, vai pro Galpão. E a costela? Costela ao molho? Ah, costela ao molho, eu falei, aqui no Galpão do Centro, na churrascaria. Cris, vamos faturar um pouquinho? É isso aí. Tá na boca aqui, Ivo, depois vamos pro Cantina. O intervalo aqui não é no Galpão, não tem chopp gelado, mas funciona. Ó, sabe quem é que o Edu estava recebendo agora na ligação que está vendo a gente em São Paulo? Fernando Vanucci. Se prepare. Brevemente, Fernando Vanucci vai participar com a gente no programa aqui, legal, ao vivo. Fernandinho. Tá, então, aquele abraço. Um abraço para você, Fernando. Obrigado. E agora, ó, vamos só ouvir um pouquinho. A gente falou tanto do Galpão. O nosso amigo Ivo deu uma palhinha aí a respeito do Galpão, que é o melhor restaurante de Chapecó e de toda a região hoje, tanto o Galpão Grill, como a Cantina Galpão, como no shopping. Cris, vamos ouvir o Ivo? Olá, pessoal. Nós aqui do Galpão Grill estamos presentes no Tribuna do Esporte, sempre apoiando o esporte profissional e amador. Um abraço para o Paulinho, Rony, Júnior e Aline. Estamos juntos. Tamo junto, não era o Ivo, é o Aitor Trisotto, colorado doente, irmão do Ivo. É ele, o Ivan, o Ivo, falando em nome da família. Então a gente agradece a confiança, o apoio de ter uma empresa como essa de Chapecó aqui no Tribuna. E a sua empresa pode estar com a gente. Liga para cá, faz uma parceria também. Estamos abertos à negociação. Temos espaço ainda para a sua empresa estar aqui com a gente. Tribuna do Esporte. Assim, ó, a Tribuna é aquele boteco gostoso de bater papo. E você vai estar aqui com a gente também batendo um papo. 9990-1880, manda seu WhatsApp. A pessoa vai participar então agora, logo, então começa a participar? A partir do programa que vem, nós estamos reestilizando o estúdio, vem novidades aí. Vem novidades. E nós vamos trazer convidados. Convidados quem é? Você de casa. Você de casa vai ser nosso convidado, porque todos entendem um pouco de futebol e a gente quer que você venha contar o seu lado da sua história, o time que você torce, o time que você gosta, como você vê o futebol. E não é só você, elas também. Aqui vai ter aquela dose de batom, as meninas vão sentar aqui e vão bater papo sobre futebol, é isso aí. Coisa linda, né? Viu só? Melhorar o ambiente também, né? O programa vai ser um espetáculo, pode ter certeza, aguardem. Eu não entendo nada de futebol, tô aqui falando aqui. Mas é isso aí, aqui é bate-papo de bodega. A gente senta, bate aquele papinho e depois vai pro galpão tomar aquele chopinho, né? Pessoal, vamos voltar ao Campeonato Brasileiro. Pelos jogos que a Chapecoense tem, são 3 jogos em casa. Agora o Flamengo, quarto Atlético Mineiro, que é aquele jogo atrasado, né? Jogos. Foi adiado. E no próximo domingo, daí, no outro Figueirense, às 6h30, aqui, e aí sai para jogar contra o Vitória. São 2 jogos, um jogo de 6 pontos contra o Flamengo, que está junto com a Chapecoense, um de 9 por ser um clássico, que nem vocês comentaram, que é o Figueirense, mas é 6 pontos também, porque perdeu ganhar, e um jogo no meio com o Atlético que... Também é de 6 pontos, porque o Atlético hoje estaria 4 pontos à frente da Chapecoense apenas. E é um time que vem se desestruturando. Exatamente. Agora com a saída do Ronaldinho mais ainda, então de repente não se recupera. Né? Perde uma liderança. Agora uma coisa certa, pelo que está dando para ver nesse brasileiro, é que um grande de novo cai esse ano.
E tá com cara mesmo. Tá com cara de Flamengo. Tem tudo para ser o Flamengo, Tá com ainda cara de mais se você Flamengo. chegar do Luxemburgo. O futebol carioca está numa série de dificuldades. Os jogadores do Botafogo, para quem acompanhou, entraram com uma faixa. 3 meses de salários atrasados em carteira, 3 meses de salário de imagem, jogando pelos torcedores. E ainda foram lá e perdem o jogo. Então, assim, Botafogo numa crise. O Vasco, Eurico Miranda querendo voltar, jogando a Série B numa crise também. Ontem o Kleber, depois do jogo, depois de um empate horrível, falou assim, no sábado ainda, o time está cansado. Cansado do quê? Meu Deus, jogando ficou a Série parado B. ficou ainda parado O time um mês, fica parado, está cansado. Então, Vasco tá mal, Botafogo tá pelas galeiras, Flamengo tá mal. Só o Fluminense que tá mais ou menos se equiparando. Mais ou menos ainda. Tentando, né? Porque se apertar ali também tem... Mas não chega em lugar nenhum também. Não, eu acho que o Fluminense também tem que aguardar, ver o que o Fred vai voltar e fazer, o que ele vai fazer. Se vai ser o diferencial. Se vai ser o Agora, diferencial. esse eu acredito que vai ser um diferencial não só da Chapecoense, mas de outros clubes também, é essa questão de pagar em dia. Eu já conversei com jogadores que deixaram de ir para outras equipes, deixar a Chapecoense para ir para outras equipes, Por não receber ter um 30 salário dias. muito maior do que estavam recebendo aqui. E certa vez um jogador me confidenciou, ele disse, por exemplo, aqui, eu estou ganhando um valor X aqui. Eu vou para lá para ganhar um valor muito maior. Sim. Mas aí vai me atrasar 1 mês, 2, 3, tu vai chegar lá no final, vai ter que renegociar a tua dívida. Vai E receber eles a vão, mesma coisa que no final das contas, tu recebe a mesma coisa que você recebe aqui e recebe em dia. Falando em Chapecoense, um abraço pro Cadu, a gente estava conversando no Ades antes. Um abraço pro Rafael Lima também, que está sempre ligadinho, o Cleberson, xerifão da sempre, Chapecoense. né? O Cleberson, Que manda as matérias. Clebão. porque quem manda as ele- matérias, o Cleberson Sem sabe dúvida, que é gente, hoje sem uma das melhores aquisições da Chapecoense aí. Melhor Então, contratação, uma das A melhor melhores do ano. contratação fora de aqui campo do da ano, fora Chapecoense de foi o campo. Cleberson aí. Clebão. ele Você toca comentava reto. antes, o presidente Sandro está no Rio de Janeiro numa reunião, né? Onde está vendo aquela renegociação de dívida dos clubes, porque tem o próprio Flamengo, o Botafogo está com Botafogo, 70 milhões. Chegou o presidente do Botafogo chegou a cogitar tirar o time Do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato E Brasileiro. não teria dinheiro para terminar o Campeonato Brasileiro. E a medida, caindo diretamente na parte política, se ela não for votada até setembro, vai entrar como medida provisória. Exatamente. Porque olha o nível que chegaram. É uma situação emergencial, Emergencial né? dos Eu clubes. não- Os clubes não têm saída. Tanto que tem tem- algumas rendas que já Eu não acho chegam ao assim, ó, clube. que com toda essa história agora, a partir do ano que vem, começa a se readequar os clubes de futebol no Brasil, porque tinha muito clube brasileiro achando que era clube europeu, Sim, pagando salários é. astronômicos. Um Exato. exemplo, o Grêmio pagando para Marcelo Moreno 450 mil de salário, hoje o Cruzeiro banca 120 mil e o Grêmio ainda 280. Mas Kleber, que está jogando Série B pelo Vasco, o Grêmio paga 350 mil, o Vasco paga 150. É um 500. absurdo, 500 mil reais para um jogador como o Kleber, não tem Não como. dá, não E o dá. que está sendo discutido agora e que eu acho que é importantíssimo para que tenhamos campeonato brasileiro aqui 20, 30 anos é o que? É quase um fair play, que a gente fala fair play financeiro, mas é o que? O time que está com dívidas, que é o que acontece na Alemanha, acontece na Itália, isso, acontece na Espanha, na França, está endividado, você perde pontos no campeonato e chega a ser rebaixado. Né? Exatamente. O próprio PSG agora está pensando em vender jogador, o Cavani, para se adequar nesse fair play financeiro. Porque ele tem Isabela Castro aqui dizendo, ó, muito bom o programa, legal ver assim, realmente parece uma conversa de bar. Maiara da Silva também mandando um abraço aqui acompanhando o programa. Daniela Sismone. Pô, tem muito brilho na careca do Edu. Esqueceram de passar o cremezinho lá. Isso porque eu não passei o crime. Um abraço para Juliana Lopes e a Marilu Predebon também, aqui ligadinhas. Então, aquele abraço e obrigado aí por estar ligado, pessoal. Ó, e olha, tem uma coisa assim importante. Como você falou no início, como a situação dos clubes, tanto do Rio, como tem a oportunidade do clube mineiro, os clubes mineiros e os clubes aqui do Sul se fortalecerem, por isso que eles ocuparam esse espaço, porque houve um rombo, um buraco, carioca principalmente. O eixo O Rio futebol São Paulo, paulista o eixo Rio sempre, São Paulo. o futebol paulista ainda consegue se O manter, futebol sobe, paulista- desce, mas mantém sempre 2 ou 3 clubes. Eu estava né? ouvindo, isso que eu ia tocar. Ontem eu estava ouvindo o presidente do Corinthians, mais eu lembro do Andrés do que o próprio presidente atual do Corinthians, que eu esqueci o nome. Ele estava falando que o Corinthians é o time que mais arrecada e mais renda no Campeonato Brasileiro. A Arena Corinthians hoje para ele, tá lucro. Por quê? Porque tem o sócio torcedor,
Ontem deu 31 mil pessoas por uma questão de segurança, que tem que se dividir espaço, a divisão da polícia, tudo aquilo. E você vê como que tem na mão, é uma questão de planejamento dos próprios presidentes, né? Se você for ver uma torcida, que nem a do Flamengo, as grandes torcidas, vamos pegar do Flamengo, se o presidente ir na televisão agora e pedir R$10 de cada torcedor por mês, o Flamengo começa em pouco tempo. Acaba o problema do Flamengo. Acaba o problema. Só que lá dentro é que está a podridão. Como é que entra jogador, sai jogador? Que nem você falou, R$500 mil para um jogador que você nem aparece. Nem aparece. Não aparece, não joga. Como é que o torcedor tem essa confiança de lotar um Maracanã? E falar em jogador, e a galera do Chapecoense ligadinha aqui. Um abraço pro Danilo, pro goleiro, tá ligado? Thiago Salete, reserva. E tem um Morenão aqui forte que precisa estrear um centroavante novo. Quem é Richelli. O Richelli tá ligadinho, recuperado, já treinando também, ligadinho. Os três vendo o programa junto lá. É isso aí, participa. Vamos convidar logo, vamos convidar eles para estar aqui também. Só depende da liberação do Cleverson, não? O Cleverson que libera as coisas. O Cleverson vai ter que liberar. Liberou, a galera tá aqui, ó, batendo bolinha com a gente. Que agora vai ser legal, porque agora vão ficar 2 semanas aqui em Chapecó. Segunda que vem a gente consegue trazer alguém depois do jogo aí. Agora, uma coisa que a Chapecoense também vai valorizar é que a Chapecoense com certeza vai ter uma das melhores médias de público do Campeonato Brasileiro. Porque vai ser difícil ter um jogo aqui em Chapecó com menos de 15 mil pessoas. Sim, é e isso aí tu não mantém. O próprio Santos ontem colocou o Grêmio, 7 mil pessoas. 6 mil pessoas ontem, Grêmio e Curitiba. Exatamente. Eu tava falando com o Ricardo Conceição antes da viagem e a gente se via muito porque ele jogou no Santo André, depois foi pra Portuguesa e tal. Ele falou assim, você lembra, falando pra mim, nós vimos Santo André e São Caetano tinha 850 pessoas. O São Caetano foi clássico, ABC do São Caetano foi vice-campeão brasileiro, só que era um time de empresários, nunca tinha torcida. Aí que tá a diferença da Chapecoense. O nível de qualidade hoje de estrutura, vocês tocaram no Goiás, que tá ali. Fala mal, fala bem, ele tá ali. Sempre brigando. Sempre brigando, ele tá ali. Na meiuca. E aí você vê o nível de situação que o Ricardo Conceição foi extremamente profissional e entendeu e onde estão os clubes do grande ABC. A gente sabe, é notório o problema. E aí ele vem para uma estrutura, empresa da Chapecoense, distante dos grandes centros, mas aí que tá. Recebe em dia, trabalha. Torcida apaixonada, profissionalismo. Isso dá sabe, gosto, você falava de São Caetano hoje é o clube de futebol do Brasil que mais tem direitos dos jogadores. Nossa. São mais de 150 jogadores ligados ao São Caetano. É um clube empresa. É um clube empresa. Só que é um clube que não vai a lugar nenhum mais. Não, nenhum lugar. Tem vários problemas. Time sem torcida não existe. Ele foi Futebol sem torcida. Da Libertadores, perdeu no Pacaembu nos pênaltis. Eu tava no estádio... Quando era patrocinado pelas Casas Bahia. Casas Bahia, com a Consul. As Casas Bahia, a primeira sede é em São Caetano. Mas também não falta dinheiro naquela região, né? Nada, só que aí dinheiro não falta. Mas é que hoje o clube é comandado mal por um grupo de empresários. Mal investido também. Não é ter várias empresas ou o que acontece na região do Grande ABC, é ter o que tem aqui em Chapecó. Você pode não ter as grandes empresas lá, as megas empresas, mas cadê? Tá tudo espalhado. É a mesma coisa que segurar água na mão, o clube. Não vai segurar nada. Na realidade, a Chapecoense existe um envolvimento muito da comunidade, total. Abraçou o clube, perfeito. Do poder público, que abraçou o clube, e até, falando em poder público aqui hoje, umas questãozinhas aí que saiu e o negócio tá borbulhando no meio. Meu Deus. Tem órgãos de imprensa questionando, reclamando de certos dirigentes da Chapecoense que proibiram que estacione os veículos no estacionamento privado que era para a imprensa. Quando o poder público deixava. Hoje a Chapecoense comanda lá dentro e não deixa mais. Então vai dar um burburinho aí. Já tem gente reclamando de rádio, de outros TV. Então se prepara, pessoal. Se o Kleber estiver ligadinho, vê como é que tá essa história aí, que tem gente reclamando que não pode botar o carrinho lá dentro, guardadinho, coisa e tal. Coisa interna. Só se é uma mudança que veio de agora, né? Mudança recente. Hoje ouvindo aí uns colegas de imprensa que trabalham em rádio aí reclamando que estão... Mas vamos deixar o legado proibido. Da Copa do Mundo, meu Deus Organização. do céu. Organização. Se você vê, ou só finalizando, só para fechar o negócio que eu estava falando do presidente do Corinthians, ele falou assim, eu fiz um estádio de Copa do Mundo, com organização de Copa do Mundo, agora eu tenho que regredir pensando no Campeonato Brasileiro por causa das torcidas organizadas. Exatamente. Então, ontem, teve mais ou menos 300 cadeiras do campo do Corinthians destruídas.
Prejuízo de 45 mil pro Palmeiras, no caso. E aí vai o dinheiro, porque foi acertado. Olha o acordo que os presidentes fizeram. Quem quebrar, não sei o que, olha Paga. só, paga. Então, É o que acontece Chapecoense- hoje com o Grêmio e Inter. A Arena do Grêmio teve uma série de cadeiras destruídas no Grenal. O Inter teve que O indenizar. Grenal vem daqui a pouco também. não E tem agora, problema. a próxima rodada, Nossa. tem o Grêmio joga com... Me fugiu. Tá. Segundo jogo após esse, já tem Já Grenal. tem Grenal. Então já é técnico novo, Grenal, e o Grenal ajeita a casa. Pode falar o que quiser. É mais importante que título ganhar um Grenal. Ah, deixa eu E ver. pra mim, o técnico do Grêmio tinha que ter caído quando perdeu aquele Grenal de 4 a 4-1 no Campeonato Gaúcho. Já 4 tinha a que 1. ter pegado a mala e ido pra Goiás embora a pé. Tá, então é balela de quem quis segurar ele, agora tá aí, ó. Tá atrasado 2 meses só quem trocou. 2 meses de atraso para trocar o técnico, o time não tá jogando porcaria nenhuma, teve 40 dias parado, não se organizou. 9990 1880, nosso WhatsApp, vá participando aí, dê a sua opinião também. Pode participar. Diz uma coisa pra mim, em relação a Chapecoense. Campo tá show de bola, Nossa, você que que anda por gramado, lá, o que gramado coisa- tá... nossa, ninguém cara. pode reclamar do nosso gramado mais como reclamaram. Impossível. Impossível de reclamar. Vem um jogo muito importante contra o Flamengo aí. O que você vê que dentro dos bastidores ali, tu que teve essa semana aí, o pessoal chegando de viagem, depois de todo esse tempo fora, esse sentimento desse retorno aí dos jogadores? A Chapecoense representa, chegou ontem a Chapecó, hoje teve um dia de folga, se representa amanhã, né? Amanhã de manhã, às 8h30 da manhã, tem a representação. Eu acho que o sentimento da Chapecoense é o mesmo nosso, né? Da importância desse jogo contra o Flamengo. O Cris falou que tem os gols da Chapecoense. Ah, não, pode. Vamos comentando aqui, ô Cris. Coloca os golzinhos aí pra gente ver também. Que... Fica gritando aqui no ponto. Aqui. É, isso aí. Todo mundo sabe da importância que esse jogo do Flamengo tem, né? Se conquistar a vitória, continuar fora da zona de rebaixamento. Porque aqui a Chapecoense vem, depois que ganhou aquela posição do Bahia, né, que nem precisou jogar para ganhar essa posição, a Chapecoense vem se mantendo na 15ª colocação. E isso é o objetivo principal. Só de estar fora da área de rebaixamento. Não, já Isso tá. é o objetivo principal. Sabe que uma coisa interessante nesse jogo do Santos, sabe quantas vezes o Santos chutou a gol do Chapecoense? Olha, eu acho que foram poucas. 3 vezes, 3 gols. eu- Sabe eu- quantas vezes a Chapecoense chutou no gol do Não, Santos? não, 11. muito 11 mais. vezes? 11 chutes da Chapecoense contra 3 do Não, Santos. o jogo contra o Santos, o goleiro Aranha deveria ganhar, e se ele não ganhou, ele teria que ser o melhor do jogo. Então assim, a Chapecoense vem em todos os jogos jogando bem. O único jogo até hoje no Campeonato Brasileiro que ela ficou devendo foi contra o Criciúma. Aquele jogo foi... Todos os demais jogos, Grêmio, Coritiba, todos vêm jogando bem. E outra, você vê o time feliz, o próprio jogo contra o Ceará, que não conseguiu reverter, mas o time em cima, brigando, jogando. E o exatamente. torcedor reconhece essa garra. Por isso que eu acho que domingo o estádio lota. Ah, mas não tem Os torcedores do Flamengo, todo mundo da região aí, porque quer queira, quer não, é Flamengo. Mesmo que esteja na situação que está, é Flamengo. Mas leva, né? Porque tem camisa. Você falou a verdade. A camisa A camisa leva, pesa, a camisa vai levar. Leva isso e eu vejo da seguinte forma. Se a Chapecoense... Realmente estava uma Não aberta tem- aquela traseira lá, né? A lateral estava... E olha, eu falo uma coisa. Se a Chapecoense souber... Porque quem está em desespero, mais ainda é o Flamengo. Porque ele tem camisa, está numa situação péssima. Se imagine nós hoje na situação que o Flamengo está. No A Flamengo. torcida estaria revoltada. Sim, sim. Porque nós entramos para ser rebaixado, porque tinha que ser Série B mesmo. A Chapecoense passou essa parada, fora da área de rebaixamento, continua. Sim. Tá? São 2 rodadas que quem visse antes, não, São Paulo e Santos, nós vamos perder, vamos para a área de... Não, estamos ali em cima ainda. É verdade. Eu acredito que assim, ó, é claro que a gente imagina que a Chapecoense tem até uma certa obrigação de vencer o Flamengo pelo momento que o Flamengo vive, pelo momento bom que a Chapecoense, não só pelo momento ruim do Flamengo, mas pelo bom momento da Chapecoense, né, o jogo dentro de casa. Só que se você for analisar a fundo, e isso lá na frente do campeonato, um empate em casa também contra o Flamengo Também não é é bom. um mau resultado. Porque segura Não, o Flamengo Segura o Flamengo. e segura, continua. E uma novidade, sabe que pode estar chegando um novo velho zagueiro para a Chapecoense? O Groli. Douglas Groli. Douglas Glória. O Groli terminou o empréstimo dele com Londrina, está encostado em Porto Alegre. A Chapecoense, pelo estilo de jogo dele, Bom gosta. jogador, Bom jogador. Eu hoje de tarde conversei com ele um pouquinho. Diz que existe a possibilidade dele retornar para a Chapecoense. Isso dele mesmo. Existiu a possibilidade de retornar o Dão, até numa negociação com o Lauro iria pro Vitória, o Dão que jogou Ainda aqui está em ano negociação, passado. né? Eu acho que é muito difícil
Mas eu acho que o Grolli agora chega porque o como Grolli um tá nome- parado, né? Então, Chega como forte candidato. Ele que teve um bom início aqui na o Chapecoense. melhor foi momento pro dele Grêmio. foi na Chapecoense. Eu acho que o problema do Grolli no Grêmio, ele era bruxo do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo Gostava elogiou dele. muito ele. Tanto que o Grolli naquele jogo contra na Libertadores, ele andou, né, dando uns tapinhas lá, né, para defender, favor do Luxemburgo. pra defender o Vanderlei Luxemburgo. E isso aí, querendo ou não, atrapalhou um pouquinho, eu acho, o Grolli, porque ele tomou uma punição. Aí acabou passeou pelo São afastado. Caetano, passeou Passeou. pelo Londrina. E agora, Não, talvez passeou, chega, vai ter a oportunidade de vir para Chapecoense, apesar que, né, a gente sabe que vai ser difícil ele entrar. Tem o Jailton, tem o Henrique Mesa, Mas tem o precisa Thiago ele- Salete, que Mas volta é daqui a pouco precisa de um também, bom, né? isso. É bom que Elenco, tenha. precisa de elenco, né? Precisa no elenco e outra. Ele é um cara assim, bem. Como é que eu vou te dizer? Hoje, Profissional, né? bem profissional. E a gente sabe Cresceu que os clubes bastante. que estão na ponta, Cruzeiro, vamos falar Cruzeiro e Corinthians, vai os dois. Se você olhar para o banco de reserva dos dois, é impressionante. Tem um time fora de campo. O próprio Inter. Não, o Internacional, se você vê, olha o banco de reserva. Você olha o banco de reserva desses clubes, Inter, Grêmio. O Inter pode, pro jogo de quarta-feira contra o Ceará na Copa do Brasil, pode ter perdido meio time. E ainda assim, quem são os suplentes? Eduardo Sacha, que foi um dos Nossa, destaques então. do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Goiás. É um time muito forte, Então, um quem grupo tem- forte. Então, por isso que essa contratação, se assim acontecer para Chapecoense Vem- do zagueiro, Ele vem para repor, Pra repor o vem grupo. para repor o André Mais- Paulino, que se lesionou e fica tá fora. lesionado, precisa e Até tem a que ter, próxima porque o campeonato é temporada. longo, nossa, é desgastante e agora começam os jogos quarta, domingo. Tem o Thiago Salete se recuperando aí, que é um profissional extremamente importante para a equipe, porque joga em 3 posições, volante, zaga e lateral. O nosso centroavante aí também já está se recuperando, chegou a torcer o joelho. Ele, o Thiago Luiz também voltando. Tem o Thiago Luiz voltando, então assim, a Chapecoense tem um bom grupo. Tem. O Camilo tá Jones muito também bem, voltando Jones também. voltando. Eu acho assim, ó, a Chapecoense pode surpreender muita equipe grande como surpreendeu o São Paulo. Você pode ter certeza. E aquelas né? pessoas que tinham qualquer desconfiança em relação ao estilo que iria colocar no time o Celção e o Cadu, agora estão vendo, é um time compacto. Sim, Tá. é A gostoso defesa de da ver. Chapecoense era uma defesa que não levava muitos gols, levou esses 3 gols agora, mas vinha se mantendo bem. É a segunda melhor defesa só. A do Grêmio era melhor, tomou 3 num tá jogo com- só. tem o Grêmio, o Chapecoense e Goiás, eu acho, com 8 gols. E se eu não me engano, o Cruzeiro que tem 6 e o Corinthians que tá ali com a Então melhor a Chapecoense tem uma excelente defesa. Tem um meio de campo hoje que já consegue andar com a bola, que o Camilo entrou e fechou muito bem com o Nenê, então está Ricardo conseguindo Conceição conduzir a foi bola. bem. Ricardo O Conceição. próprio Dedé chegou muito bem contra o Santos também. Acho É um ainda que jogador chega falta muito bem. uma proximidade maior Bruno Rangel. Ele está ligação, precisando a a ligação, a aproximar ligação. mais. Ele não tem mais aquela bola que ele tinha no pé. E ele está meio Mas você disperso. viu aquela bola que ele recebeu na entrada da área, no final do jogo contra o Santos, que ele bateu à esquerda sim. do gol do Aranha? Passou ali, a bola caiu, passou ali. Sortes de Aranha. Aí mas foi é um- muito bem o goleiro. Mas ele ainda do está um Santos. pouco assim, ele não está centralizado Sabe como que ele a volta jogava também um pouquinho, e ele a tá- adaptação. Adaptação. E Se né? adaptar que ao esquema. Mudou o esquema também da Chapecoense. É, do ano exatamente, se passado, adaptou ele ao jogava esquema. com 2 atacantes. Talvez volte a jogar jogar com 2 com dois. atacantes quando o Richelli, o próprio Thiago Luiz. O Richelli está com retornar. muita vontade. Conversava com o Richelli, ele está com muita vontade, com muita gana, e ele falou o seguinte: o time do Goiás lá é muito bom, tem um grupo coeso, e essa mesma coisa a gente vê aqui. Então ele sai de uma equipe e vem para uma equipe similar ao trabalho. Ele falou, cara, a hora que eu entrar nesse grupo, o grupo está com muita vontade de fazer alguma coisa. E ele, palavra de jogadores, esse grupo não deixa esse time cair. Agora, Eu também acho que- uma coisa que eu chamei a atenção até no jornal e no site essa semana é que na época que o Gilmar Dalpozo foi demitido... Só para você, o Júnior escreve no jornal Sul Brasil, Sul Brasil. no no site, site Tudo Sobre Chapecó. tudo sobre Chapecó, você pode ler tudo da Chapecoense, que ele tá lá dentro, sabe tudo. Mas isso é enjoado. Na- né? enjoado, esse guri, né? É enjoado. Escreve, como é que é? Chuta, cabeceia, faz gol Faz aqui, ó. coisa do- Na época da saída do Gilmar Dalpozo, o Wanderson, que é um dos líderes da equipe, veio a público e externou uma dificuldade que era o vestiário da Chapecoense. Ele externou que no vestiário da Chapecoense existiam jogadores que torciam contra os próprios companheiros. Essa semana o Wanderson voltou a falar e foi no outro dia o Neném também deu uma entrevista
e também reiterou isso, que hoje a Chapecoense voltou a ter um vestiário unido. Um grupo unido. Os jogadores torcendo para o bem do outro jogador. Isso faz um bem danado. Vamos Tu falar a lembra verdade, que né? nós No comentamos anteriormente, no bloco anterior, que o Luxemburgo ia colocar o Elano agora que estava para sair do clube, por quê? Porque é bruxinho dele. O meu medo, quando a Chapecoense estava atrás de um técnico, é que trouxesse um técnico de fora, digamos o Marquinhos lá do Bahia. Esse técnico chegasse aqui, não, esse jogador não é meu estilo, não me serve, esse também não serve, fosse trazer 4, 5 bruxinhos dele. Exato, ele sempre faz. Ia desestruturar o grupo atual que está. Com a colocação do Celção e do Cadu, o grupo ficou coeso. E eles sabiam quem podia e quem não podia estar. E o Lauro era um dos que desagregava ali dentro. Até porque o Cadu, sendo também gerente de futebol, quem contratou, né, quem participou da contratação de cada jogador que está aqui hoje foi ele. Quer dizer, o jogador já tem a confiança do Cadu Gaúcho, né, acima de tudo. Além do Celção também, já tem do Cadu, que foi quem contratou. A pessoa percebe o DNA, né? O Cadu, parece que ele conhece o DNA de cada jogador, porque ele já viu o histórico. E o bom disso é que enquanto o técnico viajava com os jogadores, os reservas, o Celção ficava treinando aqui. Claro. Então ele sabe da condição de cada um, o que cada um pode dar. Às vezes o cara, que nem as pessoas para comentar do futebol, tem que se informar. Quando foi ao jogo de São Paulo, alguns comentaristas falaram, mas como que ele deixa o neutro e vai levar o Rodrigo Biro? Cara, o cara estava suspenso. Então, para você falar alguma coisa, se informa, você não fica quieto, não fala. E a gente falou do Douglas Groli, que pode estar voltando, mas essa semana Chapecoense, enfim, provavelmente apresenta nos próximos dias já o Maílson, né? É o Maílson, que foi contratado. O Maílson é uma surpresa, um bom atacante, um moreninho veloz, bem encorpado do Caxias. Surpreendeu no amistoso. E um jogador que, como a gente está citando o Cadu Gaúcho nessa questão da montagem da equipe e agora também participando do futebol mesmo em si, o Cadu Gaúcho nos confidenciou já que o Cadu acompanha o Maílson desde quando jogou no Camboriú em 2012. Quer dizer, então, isso aí não contrata por um bom momento. A montagem de times baratos é quando você tem alguém com o feeling para saber se o jogador vai ou não ser bom. Aí acompanhando, o cara subiu do Camboriú, o cara tá lá no Caxias, tá indo bem. Num jogo contra nós foi muito bem. Não, realmente dá para investir. E assim foi com diversos jogadores que vieram para cá. O próprio Bruno, quando veio para cá, o Bruno jogou no Joinville e tudo, estava bem encostado no Metropolitano. O Bruno, ele sempre teve e sempre foi um medo da Chapecoense. De trazer. Quando a Chapecoense enfrentava o time que o Bruno já estava jogando. O Bruno normalmente fazia gol na Chapecoense. Era um jogador que sempre se destacava. Eu lembro da dupla que ele fazia com o Lima também no Joinville. Era uma dupla, né, que fez muitos gols. Falando em Lima, o Lima não quis vir para a Chapecoense para ficar no Paysandu. Hoje está no Ceará, né? Foi pro Fortaleza, Ceará ou Fortaleza? No Fortaleza não, porque tá jogando a Série C, D. Ele foi para um time do Nordeste aí, eu acho que até que é o Ceará mesmo. Acho que é o Ceará, não quis vir para cá e eu acho que ele acabou indo pro Ceará. Fechou a semana passada com o Ceará. Série B, jogar Série B. Série B. Bom, pessoal, o bate-papo show de bola, aqui é assim mesmo, a gente bate aquele papo gostoso. Que nem você bate em casa, quando tá com seus amigos, quando tá lá no barzinho, batendo futebol, isso que aconteceu. Bem tranquilo, sem estresse, e assim que a gente gosta, e brevemente, com um novo estúdio, tá? Com você aqui dentro fazendo o programa com a gente. Aguardem, tá chegando isso aí. Tá chegando, estamos alinhando, vai ficar tudo bonitinho. Tribuna do Esporte, na segunda, das 21 às 22, com tudo que aconteceu no final de semana, nesse bate-bola aqui legalzinho, sempre com convidados. Hoje o Edu e o Júnior aqui. Nessas coisas também, e tem novidade, amanhã ou depois aí você pode estar aqui com a gente, cara. Você vai vir pra cá pro programa, vai dar a tua posição do que você acha da Chapecoense, de Grêmio, de Inter. Vamos conversar e vamos continuar valorizando o esporte amador, tá bom? Boa noite, Júnior. Obrigado por estar aqui hoje, usando você de novo. Boa noite, Paulinho, Edu e os nossos amigos. E mais uma vez só agradecendo o convite, né? Quando precisar, estamos aí. Boa noite ao Edu e um agradecimento especial ao Edu, que é o nosso diretor, fica sempre ali atrás. E hoje não, vamos convidar ele para cá para frente também para bater um papo, ficar legal. A Aline hoje não pôde estar aqui com a gente, que está sempre no WhatsApp com a gente. O Rony está doentinho, melhoras, Rony, ó. O Rony é forte, toma um Titirone de 5 litros, levinho, mano, ó, que fica louca de boa nessa gripe, tá bom? Segunda-feira que vem a gente está de volta com muita alegria. Beijo no coração de todos.